Boa noite, pessoal. Mais uma live entrevistando o Dr. Carlos Wiley, médico da ABJJF, Federação Paulista de Jiu-Jitsu e Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Tem muito assunto aí. Vamos falar bastante coisa aí sobre competição, sobre alguns eventuais desclassificações em competições de jiu-jitsu, sobre outros eventos, jiu-jitsu olímpico, Olimpíadas, e também vamos falar de Covid-19. Algum protocolo para quando retomarmos. Os Leozão, rapaziada, tudo chegando aí. Obrigado aí. Vamos fazer um convite já para o nosso convidado. Esperando. Olá, Márcio. Boa Boa noite, meu noite, amigo. doutor Tudo bom? Carlos. Tudo bem? Tudo maravilhoso. E aí, como que tá as coisas, doutor? Pois é, Márcio, estamos aqui, né? Meio aquartelado aqui, esperando isso tudo passar. Não tem jeito, o médico acaba se expondo de formas diferentes aí, né? Mas até onde eu sei, ainda não peguei essa zica aí, viu? Tomara que nunca pegue. Vamos É isso. se manter se cuidando e vamos tocando a vida até tudo isso passar ou até temos uma vacina, né? É isso aí, exatamente. Hoje eu até estava vendo aí na mídia que já tem muita coisa sendo testada, né? Eu acho que a vacina seria uma solução aí definitiva para esses problemas que a gente está vivendo agora na atualidade, sem sombra de dúvida. Não, maravilha. Pessoal que está chegando agora, hoje a live é entrevistando o Dr. Carlos Wiley, médico da ABJJF, da CBJJ e da FPJJ. Tá? Vamos bater um papo aí com ele, perguntar várias coisas. Já aproveita, está começando agora, clica nesse aviãozinho aí embaixo, manda para toda a sua lista aí para os amigos aí, porque o papo hoje vai ser interessante. E não deixe de, quem não quiser assistir mais tarde, depois, a live só fica 24 horas, mas vamos subir para o canal do YouTube. Se inscreva lá no canal Márcio Leamari no YouTube, tá? Depois eu deixo o link aí na minha bio, aí segue esse perfil, aí você manda para os seus amigos também. Boa noite, doutor. Vamos começar nossa live aqui perguntando sobre competição de jiu-jitsu. Vamos abordar um assunto, competição de jiu-jitsu, né? Doutor, como que você começou a trabalhar com o jiu-jitsu nas competições? Então, Márcio, na verdade, eu tenho formação em ortopedia, né? Quer dizer, é uma área ainda muito ligada à medicina do esporte. Quando eu comecei a trabalhar, na verdade, quem trabalhava com esporte era o ortopedista, né? Não se tinha um outro profissional que tivesse uma relação tão íntima aí com o esporte do que a gente da ortopedia. Então, desde o começo, eu tive uma proximidade com os médicos que trabalhavam para áreas esportivas. Então, eu tinha um amigo que já atuava para o jiu-jitsu, né? E esse colega que trabalhava para a federação, né, para a Confederação Brasileira e para a Federação Internacional, ele, num dado momento, ele resolveu sair do jiu-jitsu para atuar num clube de futebol famoso. Aí, obviamente, o apelo econômico era muito maior, né? E eu já trabalhava com ele porque eu tenho uma empresa que presta serviços médicos pré-hospitalares, né? Eu tenho uma empresa de ambulância há muitos anos já. Então, constantemente eu recebia convites de amigos médicos: ó, doutor, pô, bota tua ambulância lá, eu sou médico de tal federação, a ambulância não funciona bem, a equipe é fraca, o pessoal não tem interesse, não conhece a parte esportiva, não sabe o que levar, porque numa competição de jiu-jitsu não adianta você levar material para atender bebê, por exemplo. Você tem materiais médicos específicos para aquilo.
Então, num dado momento, ele resolveu sair, tá? E aí ele me apresentou a direção da Confederação Brasileira, eles já me conheciam dos campeonatos, e aí foi uma coisa meio que natural, assim, né? Eu não fui procurado por eles, eu já estava dentro da casa, né? E aí eu lembro até que a gente conversou quando que isso ocorreu, né? Eu, na verdade, eu tô junto com o pessoal do Jiu-Jitsu desde 2004. É isso, eu estou junto com eles desde 2004, na época que as competições ainda se davam lá na Ilha do Governador, né? A maioria das competições era na ilha, tinha aquela coisa toda ainda muito das No Yacht pessoas... Club, né? No Yacht Club, exatamente. No Yacht Club, e muitos das pessoas que hoje em dia tocam a Federação Internacional ainda estavam no Brasil. Então, criou-se uma confiança também, né, Márcio? Quer dizer, a partir do momento que você está ali, a coisa está funcionando, você está sendo prestativo, e aí você acaba meio que ficando em função da confiança que tem no teu trabalho, né? Quer dizer, e ao passar desses anos todos, quer dizer, desde 2004 até hoje, as pessoas me conhecem, entendeu? Até o pessoal brincou que eu tirei a barba. Durante muitos anos, a barba virou referência. Assim, eu tinha alunos de mestres, por exemplo, como no teu caso, você vai mal aluno, olha só, se tiver qualquer coisa no campeonato, eu não vou poder estar lá, você procura um doutor barbudo que está sempre sentado lá, fala que você... né? Então aquilo virou uma referência, né? Quer dizer, as pessoas me procuravam e criou uma confiança também, né, no trabalho da gente. Vou te revelar, doutor, que quando eu vi a live do senhor a primeira vez com o mestre Otávio de Almeida, falei, nossa, de onde que eu conheci? Aí eu lembrei que o senhor não estava sem barba. É isso aí, a barba teve que cair por conta da pandemia, né? A gente usa máscara e a máscara não veda bem na barba, então assim, tive muitos colegas que eram médicos barbudos aí que estão todos carecas de barba aí, Tá desbarbados, né? certo. Enfim, em prol da profissão, né? Não tem É jeito. isso. E doutor, nossa, excelente, né, por essa história e estar sempre junto do esporte, ainda bem que acabou que concominando e ficando com a gente nas competições. Deu Sim, certo aí. Foi pelo amigo ter saído, é uma pena, mas o senhor ficou e há tanto tempo aí tem prestado um belo serviço. Eu, obrigado. como vou nos campeonatos, acompanho o senhor de bem perto e o senhor sempre bem atencioso com os atletas. Sim, sim. Doutor, nas competições, tem um estigma que vocês ficam dentro da área, né? E são meio que intocáveis, né? Tem aquele estigma que às vezes o atleta, não só o atleta, até mesmo na linha dos faixa preta lá, que a gente fala dos coaches, meio que não pode conversar para não atrapalhar, mas assim, na via de regra, o senhor também tem livre acesso para o pessoal, né, os atletas chegarem no senhor ali, né? Fala um pouquinho sobre essa mística aí de não poder chegar perto, ou poder, essa permissão. Durante muitos anos, Márcio, o médico ali, principalmente até a minha figura, por estar ali muito tempo, é meio visto como um bedel da coisa, né? Quer dizer, aquele mesmo respeito que beira até o medo que o atleta tem do árbitro, ou muitas das vezes do coordenador de arbitragem, quer dizer, ó, não troca de kimono aqui, porque o coordenador de arbitragem vai ver, e se ele vê isso, pode te prejudicar. Então, assim, eu costumo dizer que nesses anos em que eu estou no jiu-jitsu, o jiu-jitsu se tornou um esporte extremamente disciplinado, sabe, Márcio? Então, hoje em dia, você dificilmente vê um desvio de conduta ali em relação ao atleta, até porque ele está muito bem instruído por conta dos mestres, né? Então, a gente vê que o atleta ele tem uma dificuldade de chegar até o médico, sabe? E o médico, na verdade, ele está ali trabalhando para o atleta, né? Diferentemente de vários outros profissionais, o médico ele está ali porque existe a confiança do atleta ou de atletas que já passaram, né? Hoje, muitas das vezes, você está ali por atletas mais antigos que te conhecem, mas essa confiança começou de alguma forma com o atleta. Ninguém contrata um médico para trabalhar que não tenha confiança no trabalho dele, né? Então, assim, eu tenho muita gente que me procura, né? Principalmente o pessoal mais jovem e tal, eles acabam procurando médico porque a gente está ali
para resolver, às vezes, problemas que podem ser solucionados antes da competição. Então, às vezes, o atleta está passando mal, ele está nauseado, ele está... E às vezes ele acha, pô, lutei, tô enjoado, tô com vontade de vomitar, ou porque estava batendo peso, ficou sem se alimentar, ou porque às vezes tomou um energético, uma coisa que causou algum tipo de desconforto gástrico, e ele prefere não procurar o médico, lutar com essa condição, e todas as vezes vomitar dentro do tatame e ser desclassificado. Quer dizer, ele poderia ter vindo antes, poderia ter sido medicado, inclusive eu tenho até o poder de atrasar a luta dele. Quer dizer, se você está passando mal, o médico tem o poder de atrasar uma chave inteira até que o atleta tenha condições de retornar ou que ele vai ser realmente desclassificado por conta de condição médica, né? Mas isso acontece de uma forma muito transparente e muito amiga entre o médico e o lutador. Ou seja, eu tento ao máximo fazer com que o próprio lutador entenda que ele não tem condições de lutar. E ele vira para mim, doutor, eu não tenho mais como lutar, eu não estou me sentindo bem, eu não vou melhorar, enfim. E aí ele é desclassificado por condições médicas. Isso em relação àquilo que acontece lá de fora do tatame, né? Obviamente, dentro da competição, muitas das vezes o médico tem que tomar atitude dentro da regra e eliminar um atleta, né? Isso aí causa, muitas das vezes, problemas sérios, né? Porque o atleta não quer aceitar esse tipo de condição. Mas eu vou te dizer, Márcio, eu ao longo desses tantos anos, 15, 16 anos, eu aprendi a fazer isso de uma forma com que eu não me desgaste nem com o atleta e nem tampouco tenha que tomar uma decisão errada tentando fazer a vontade do atleta, sabe? Eu tenho um respeito muito grande dos competidores e eles sempre tiveram uma cumplicidade comigo muito grande ao ponto de a pessoa sair, muitas das vezes, ser desclassificada pelo médico e vir sentar na área médica, conversar. Então, sabe, eu não tenho problema. Mas esse ponto que você abordou eu acho interessante. Quer dizer, o médico está ali para o atleta, né? Ele tem que usar do médico, né? Ele tem que usar da equipe médica. Ele, quando faz a inscrição dele, ele tem direito ao atendimento médico. Então, ele não precisa fugir do médico, não. E é assim, deixando tudo bem claro que ali o médico ele não faz parte de nenhuma da arbitragem ou da própria federação para querer restringir ou prejudicar o atleta, sim para auxiliá-lo em todos os requisitos que ele precisar. Doutor, sim, no meu caso, inclusive pessoalmente, eu sou o único membro da Confederação Brasileira e da Federação Internacional que não é atleta de jiu-jitsu. Entendeu? Eu já tive N oportunidade de treinar, sou um defensor ferrenho da arte, né? Tanto que minha filha de 5 anos de idade, de 7 anos treina desde os 4, né? Acredito, mas nunca tive filiado a nenhum tipo de academia. Hoje em dia, obviamente, eu tenho uma proximidade maior com a Soul Fighter, que é a academia do mestre Álvaro Mansur, por conta da minha filha treinar lá, né? E, obviamente, hoje eu já fui até meio que encampado pelo time, né? Então os caras meio que já, não, doutor Carlos, o médico aqui da academia e tal. Então, assim, obviamente isso acontece, mas eu não tenho a rixa natural do jiu-jitsu para prejudicar um atleta ou outro por ser da Gracie, ou por ser da Jeff Team, ou por ser de qualquer academia. Então, assim, isso comigo não ocorre, quer dizer, eu não tenho como beneficiar, até porque eu não sou atleta. Então, isso é uma coisa que foi importante você lembrar. Nunca tinha sido citado esse tópico. Tem uma pergunta daqui da Ieda, né? Leda Ramos. Quando o atleta não aceita, pode continuar lutando? Quando for uma decisão contrária do médico? Não pode. O médico no jiu-jitsu, como no boxe e em outras modalidades esportivas, ele tem poder decisório, tá? Isso foi uma coisa até que ao longo dos anos eu venho muito batendo em relação à equipe médica, ou seja, eu acho que já passou da hora da gente organizar um curso médico para formação de médicos de jiu-jitsu, médicos aptos a trabalhar em competição, porque na prática a gente pega o médico que é o médico que está de plantão, né, e muitas vezes ele não sabe nem para onde ele está indo, e ele acaba numa competição de jiu-jitsu, desde os temores que ele tem em relação de, eu vou desclassificar, o cara vai me agredir, né? Eu vou estar num lugar onde tem luta e vai sair uma porradaria e eu vou tomar porrada lá no meu plantão. Entendeu? Esses preconceitos ainda existem, desde esse tipo de preconceito até o fato dele não entender nada sobre a luta. Né? Ele não precisa ser um árbitro, obviamente,
mas ele tem que entender sobre as regras médicas que constituem o regulamento e o que ele tem que adotar até para facilitar o trabalho do árbitro, tá, Márcio? Muitas das vezes a gente vê um árbitro que espera que o médico tome determinadas atitudes em relação a sangramento, em tempos médicos, e o médico não entende nada. Então, ele diz para o atleta que ele vai voltar a lutar, o atleta volta para a área, o árbitro desclassifica e o cara fica com raiva. E diz, não, mas o médico falou que eu ia voltar a lutar. Ele não tem poder de decidir. Como é que ele falou que eu vou voltar e você disse que não vai? Porque provavelmente o médico não entende e o árbitro está seguindo a regra, né? Mas, não, o atleta, quando ele é desclassificado por questões médicas, ele não pode voltar a lutar. Inclusive, o médico notifica a direção de arbitragem e entra a anotação que ele foi. Ele tem, obviamente, direito a recurso, né? Ele pode escrever não concordando e isso vai ser avaliado pela federação, pela Confederação Internacional e tomadas providências após o mesmo rito que é feito com o árbitro, quer dizer, quando tem alguma discordância em relação à arbitragem, esse tipo de coisa. Mas não que ele tenha direito a continuar lutando a revelia, ao despeito da decisão médica, não. Foi até curioso, porque na live passada, com o atleta Márcio Pé de Pano, sim, ele contou uma história que no Mundial de 2002, não, 2003, desculpa, 2003, ele acabou quebrando o dedo lutando com o atleta Roger Coelho. E aí o médico falou assim, você não vai poder continuar lutando. E é tipo assim, era um mundial para ele, né? Ele mostrou assim, o meu dedo é quebrado até hoje, doutor, não colocar uma tala no meu dedo, imobilizar para continuar, porque isso aqui é a minha vida, né? Antigamente não tinha vários campeonatos, vários grandes slams como é hoje. O cara treinava para um mundial, né? Um ano de... E aí acabou lutando e se sagrando campeão. Ah, que ótimo. Você vê, isso é uma questão importante você ter abordado. Quer dizer, tem coisas que existem na regra e tem coisas que são dependentes da interpretação médica. Ou seja, se você parar um MMA porque a pessoa tem um corte, não existe MMA. Tá? Como na motovelocidade, se você botar um colar cervical e imobilizar todo o atleta em prancha longa e levar para o hospital para fazer uma radiografia de coluna cervical de um motociclista que porventura tenha caído, não existe motovelocidade. Porque assim, quando tem a largada, a primeira curva cai uns 20. Entendeu? Imagina se você for pranchar todo mundo, botar na ambulância e levar para o hospital, não tem corrida. Vai acabar a corrida exatamente como acontece no jiu-jitsu, ou seja, lesões de falange, lesões ortopédicas que não levam a deformidade, nem uma fratura exposta, o atleta vai voltar a competir, entendeu? Por exemplo, joelho, eu vou examinar um joelho de um atleta, eu vejo que tem uma gaveta que sugere uma lesão de cruzado, eu vou chegar para o atleta, olha só, você já tem esse joelho lesionado? Sim, doutor, eu já tenho esse joelho lesionado há 20 anos. Você sabia que você tem uma lesão seca, eu tenho uma lesão de cruzado. O atleta volta a lutar, entendeu? Senão você vai eliminar um atleta que tem condições de continuar. A mesma coisa com o ombro, por exemplo. Luxação de ombro. Se é a primeira luxação, ele está desclassificado. Se é uma luxação recidivante, que já aconteceu 30 vezes na academia, ele volta a lutar, porque o dano que ele poderia ter o ombro já foi causado. Quer dizer, não é a luta exatamente. Doutor, uma pergunta. Por exemplo, o atleta, isso é muito o que já me pediu para me perguntar. O atleta, ele sofreu um desfalecimento por causa do estrangulamento. Sim, sim. É feito o procedimento, ele reacordou, reanimou. Como que é feito? Qual que é o protocolo nas competições? Porque, às vezes, na academia, o cara, por causa do estrangulamento, o aluno não quer bater, acaba se desfalece e acaba que para voltar ele acaba tendo uma convulsão, se convulsionando. Tem algum procedimento? Porque geralmente você vê nos campeonatos, o árbitro não chama o médico e fica sacudindo as pernas do atleta, né? Sim. Então, essa questão é uma questão muito importante, Márcio. É uma questão que sempre entra em todas as discussões de jiu-jitsu e é uma questão ainda muito... existe muita dúvida que paira sobre o mata-leão ou sobre o estrangulamento, tá? O que acontece? Eu vou falar um pouquinho da parte médica e um pouco da prática desportiva e das regras, né? Eles tentaram recentemente fazer uma alteração nas regras, houve uma discussão a respeito de
se enquadrar a perda de consciência do paciente na mesma perda de consciência que o lutador de boxe tem, ou a perda de consciência que a pessoa que joga futebol americano, por exemplo. Tá? Essa perda de consciência se dá por um trauma do cérebro contra a caixa craniana, ou seja, o que a gente chama na medicina de concussão cerebral. Tá? Então a pessoa perde a consciência porque o cérebro bate contra a calota craniana e isso leva a dano cerebral, ou seja, traumas repetitivos de soco na cabeça ou de bater cabeça contra cabeça, a gente sabe que ao longo dos anos o atleta desenvolve doenças neurológicas gravíssimas, pode ter mal de Parkinson, entre outras doenças de degeneração do cérebro, né? Por isso que o atleta de jiu-jitsu, com 100 anos de idade, ele é rígido, porque ele não foi aquele cara que ficou tomando soco na cara a vida inteira, entendeu? Até mesmo no MMA, que é uma luta que tem trocação, não se vê muito esse tipo de doença como se via, por exemplo, no boxe. O atleta de boxe, praticamente no final da vida, ele tinha uma doença neurológica, né? E você vê, por exemplo, atletas de MMA lutando muito mais tempo. Então, percebe-se que um corte, muitas das vezes, que chama a atenção do leigo e fala, nossa, mas está cortado, está sangrando. Ninguém morre de corte, ninguém morre de sangramento, mas morre de traumas repetitivos contra o crânio. Então, a gente vê que o atleta de MMA ele tem uma vida longa dentro da luta muito grande e acaba o final da vida sem grandes sequelas, muitas vezes um dedo quebrado ou uma hérnia de disco, mas é um cara rígido que treina e continua. Bom, isso é o primeiro ponto. Então, quando a gente apaga no jiu-jitsu, que tem uma perda de consciência, normalmente se dá por um estrangulamento ou por um mata-leão, enfim, uma compressão da cervical, né? O atleta apaga por quê? Ele apaga porque falta vascularização no cérebro, né? E falta oxigenação e a pessoa perde a consciência. É um dano reversível. Então, na maioria das vezes, quando se eleva a perna do paciente, ou mesmo deixar ele no solo, ele vai retornar à consciência e vai voltar, nossa, nem viu o que aconteceu, entendeu? Ele não volta obnubilado, falando besteira, não. Ele volta plenamente consciente, como se tipo, tivesse dormido e acordado, né? Tudo que a gente chama de dormir, né? Botou para dormir. Né? O cara acorda e tá bem, entendeu? Então não teria por que ele não voltasse voltar a competir na próxima luta, ou seja, ele sofreu um estrangulamento, perdeu a oxigenação, voltou, não tô sentindo nada, tô me sentindo bem, ele pode voltar a competir, tanto que é assim na competição atualmente, ou seja, obviamente ele não volta porque ele perdeu, né? Mas, por exemplo, se ele for numa semifinal de um peso, ele ainda vai para o absoluto ainda, para lutar. Pronto, exatamente. Então não existe uma contraindicação médica para ele voltar a lutar. Ele vai voltar a lutar, tá? Isso é o primeiro ponto. Então aquilo que o árbitro faz de levantar as pernas, isso aconteceu porque existe na medicina uma manobra que se chama Trendelenburg, que é a elevação das pernas. Quando você eleva a perna, você aumenta o retorno venoso para o coração, e o coração que bomba o sangue para o cérebro vai ter mais sangue, vai bombar com mais força, a pessoa vai acordar mais rápido. Então, assim, o pessoal faz isso, não sabe muito bem porque faz, mas porque existe isso na medicina, quer dizer, a gente levanta as pernas. Paciente, por exemplo, acontecia na faculdade de medicina, o cara ia na primeira aula de autópsia lá, de anatomia dele, eu ficava impressionado, a boca ficava branca e desmaiava, né? Tinha o famoso pitizão, apagava e caía no chão. Aí saía todo mundo correndo para levantar a perna do cara, para o cara acordar, entendeu? Então, obviamente, ele teve uma lipotímia, ele teve uma queda de pressão de cunho psicológico, se impressionou ali com outro médico abrindo uma cabeça, abrindo uma barriga e passou mal e caiu, né? Então, assim, o nosso apagar do mata-leão é um apagar por falta de oxigenação no cérebro. Então, o atleta tem condições de voltar a lutar. Obviamente, o árbitro sempre vai chamar o médico vai fazer uma avaliação, tá? Ó, você sabe onde você está, se você bateu a cabeça contra alguém, porque eu já vi também pessoas baterem a cabeça e depois encaixar um golpe e a pessoa achar que apagou por causa do golpe, na verdade ele já estava apagado quando o cara engravatou, ou seja, ele apagou porque bateu a cabeça. E aí é uma condição completamente diferente. Então o médico vai avaliar e vai liberar ele para fazer um absoluto, por exemplo. Tá? O único problema do estrangulamento é porque a gente tem no livro de medicina uma afecção, um problema que causa por estrangulamento, que é a famosa manobra vagal, ou seja, a pessoa pode fazer uma fibrilação ventricular do coração, o coração pode parar
por conta de uma massagem do seio carotídeo que fica no pescoço, tá? Aí você vai me dizer, porra, doutor, perigoso, hein? Aí eu vou te responder, Márcio, nunca vi na vida, entendeu? Nem no jiu-jitsu, nem fora do jiu-jitsu, mas tá escrito lá, entendeu? Então, assim, uma única vez que eu vi num campeonato nesses quase 20 anos, foi uma menina que era faixa azul, que estava competindo, tomou um estrangulamento, ficou nervosa, teve uma crise nervosa e ficou lá no chão. Eu achei que ela tivesse feito uma parada cardíaca, aí o mestre chegou, doutor, vem aqui, vem aqui. E ela faz isso toda hora na academia, só ela perder que ela simula aí que tá desmaiada, entendeu? Então, não é uma coisa comum de se acontecer. No entanto, o médico de jiu-jitsu tem que ter o olho clínico para um tipo de problema como esse, tá? Não, maravilha. É isso aí. Antes da gente abordar outro assunto aí, pessoal, tá chegando agora, clica nesse aviãozinho aí aqui embaixo aí, já manda para rede de contatos aí, pro pessoal já tá acompanhando essa grande live. Ô, doutor, vamos falar um pouquinho de Jiu-Jitsu Kids, né? Que, como professor de Kids, a gente hoje recebe um curso, assim, para você homologar sua faixa preta, para ter todo o cuidado no curso de arbitragem também, para auxiliar na luta Kids, sempre amparar os pequenininhos, ó, chegar ao solo, tudo. Como que é a visão do médico para essa modalidade no Jiu-Jitsu Kids? Pois é, isso é importante, tá, Márcio? Isso é um outro mito muito grande que teve por conta de ser um esporte de contato, de trabalhar muito a articulação. Então, desde que eu era criança, eu escuto os mais antigos dizendo, não, criança só pode nadar, né? A criança não pode fazer nenhum outro tipo de esporte, porque isso é lesivo, vai atrasar o crescimento, a criança vai ficar anã, e uma série de coisas que, se bem praticado, a gente vê que isso era muito mais mito do que realidade. A ginástica olímpica faz o cara ficar anão. Não é que a ginástica olímpica faz o cara ficar anão. É porque a maioria dos atletas que vão para a ginástica olímpica e que tem uma projeção mundial, que se tornam atletas olímpicos, são pessoas de baixa estatura. É como você dizer que a criança que joga basquete vai ficar com 5 metros de altura. Não vai, entendeu? É porque o cara mais... É porque o cara maior normalmente tem mais facilidade para vôlei, para basquete, esse tipo de esporte, tá? Obviamente. E é uma avaliação para justamente procurar esse tipo de biotipo, né? Sim, exatamente. Então o que a gente vê é que nos esportes de luta, tá? Existem problemas com as crianças, existem, mas também existe no skate, existe em todos os esportes que tenham contato, ou os esportes que tenham uma chance de traumatismo maior, esse tipo de coisa. Então, durante muito tempo falou, não, a criança vai lutar jiu-jitsu, ela vai fazer uma lesão de cartilagem, e isso vai fazer com que a criança não cresça, ou que tenha um braço defeituoso. Isso pode acontecer com a criança tanto lutando jiu-jitsu, quanto na rua jogando bola, brincando com o coleguinha, caindo do muro, enfim, fazendo coisas que crianças normais faziam antigamente antes do celular, né? Que a gente teve muito mais essa coisa de rua do que de ficar em casa preso num videogame. Então, eu acho o jiu-jitsu um esporte extremamente saudável, tá? Ele traz N benefícios para a criança, N benefícios, assim. Eu posso te dizer como aprender a perder, tá? Se socializar, formar um grupo, coisa que crianças assim que sofrem bullying, que ficam afastadas porque não tem amigos, no jiu-jitsu não tem como o cara não ficar amigo, entendeu? No máximo ele vai ganhar um apelido de Dunha, Meleca, Zinha, qualquer coisa, e vai ficar ali, vai fazer grandes amigos pro resto da vida. É um grupo que se protege muito, entendeu? Ali o grupo da academia é um grupo muito unido, as pessoas são muito cúmplices, se ajudam. Então tem toda essa parte psicossocial que é muito importante para a criança, cria autoconfiança. A criança aprende que se ela ganhar é por mérito dela, se ela perder, não é por demérito dela, e ela tem que aprender que na vida ela vai perder muito mais do que ganhar, e que os colegas estão ali para ajudar. Quer dizer, olha que coisa linda que tem no jiu-jitsu, quer dizer, esse link, quem que vai te fazer superar? A tua amizade, né? Ninguém vai se superar no jiu-jitsu sozinho, então você vai ter que se apoiar em alguém, e alguém muitas das vezes vai te dar o apoio para você poder se reerguer, e você vai ter que ser fiel e colega dessa pessoa que teve ali no momento que você precisou, tá? Falando da parte médica, o jiu-jitsu sim é um bom esporte, porque naquele aquecimento que tem nas academias, a criança faz abdominal, faz polichinelo, faz corrida, faz uma série de atividades
físicas que são preconizadas por esporte há 200 anos. Os professores de academia que estão aí não sabem bem do que eu estou falando, quer dizer, desde de pequeno as crianças praticam essas atividades físicas, e o esporte em si, se for bem guiado, se for bem doutrinado por um bom mestre, não vai ter lesão. Se tiver lesão é um acidente, mas você vê que a criança, numa academia responsável, com um mestre que tem a aptidão para trabalhar com criança, o golpe encaixado ele para, ele não estimula agressividade, e sim coleguismo, companheirismo e espírito esportivo, ou seja, você vê que o mestre está ali para dosar as agressões, e a criança que eventualmente... eu vejo, por exemplo, treino de criança, quando a criança começa tomar gosto, ficar com sangue no olho, né? Querer partir para cima, o mestre vai lá, opa, acabou o treino, agora você vai se pegar com aquele ali. Entendeu? Por quê? Porque ele já viu que a coisa estava passando da parte esportiva para uma parte pessoal, né? É importante isso? Mas não com 6 anos de idade. Isso vai ser importante para o atleta como profissional, entendeu? Ele tem que ter sangue nos olhos, ele tem que ser competitivo, né? Então, assim, Márcio, eu sou extremamente fã do jiu-jitsu. Eu acho que a criança só se beneficia. E nesses anos também todos de jiu-jitsu, eu vi muito pouca lesão nas crianças em campeonato, seja o campeonato festival, ou seja o campeonato realmente já tido como mais sério, um campeonato que vale medalha, que vale primeiro e segundo lugar, e não aquele que medalha todo mundo. Mas os pais não precisam se preocupar que uma lesão fisária no jiu-jitsu pode acontecer no jiu-jitsu, pode acontecer no futebol, pode acontecer em qualquer atividade física com contato, até numa brincadeira, né? E, doutor, fala um pouquinho do misticismo lá da parte óssea, da fístula, né? Que tinha aquele mito que se a criança se lesionasse, é perigoso que aquele osso não cresce mais. Como que isso acontece? Sim. Isso é a lesão fisária, né? Na verdade, a criança, na articulação, o osso ele não cresce do meio para fora, ele cresce nas pontas. Então, as físis de crescimento estão dentro das articulações, né? Então, por exemplo, a criança tem uma física de crescimento dentro do joelho, tem uma física de crescimento no tornozelo. Então, acreditava-se que um golpe ali que pudesse fazer uma torção da articulação iria lesar a física de crescimento, tá? Na verdade, tem que ser uma torção com muita força. Não é qualquer torção, senão a criança, é o que eu te repito, jogando bola, ela ia torcer o tornozelo ia ter uma lesão fisária. Não. Obviamente, a gente tem que ter isso em mente, sabe? Eu acho que não deve ser negligenciado. Ou seja, uma criança estava lutando no jiu-jitsu, sofreu um golpe mais violento, cabe aos pais levarem até um hospital, fazer uma radiografia para saber se a física é fácil de diagnosticar, né? Se a física está no local, se ela sofreu alguma lesão ou não. Mas a gente vê isso pouco, tá, Márcio? E a gente, na verdade, assim, eu vejo mais lesão fisária no futebol, né? Porque a criança está jogando, aí toma um carrinho no joelho e aí a física sai do lugar e tal. Mas no jiu-jitsu pouco, porque você não deixa que a criança, ela encaixou o golpe, para, entendeu? Ensina o outro a bater, quer dizer, era engraçado que eu vi os treinos de criancinha, que eles achavam que a brincadeira era encaixou, bate, e às vezes o mestre fala assim, não, deixa, não é pra você bater toda hora também, entendeu? É pra você bater, quando você sentir uma dorzinha, você bate, né? Porque a criança, ela confunde muito essas coisas, ela acha que o jogo encaixou, ela tem que bater, ela nem tenta sair, né? Entendeu? Então, às vezes, fica uma coisa mole demais, mas esse feeling, essa dosagem, passa pelo mestre, obviamente. É a responsabilidade dele de fiscalizar, não deixar, por exemplo, um monte de criancinha se pegando sem ficar olhando. Quer dizer, é aquela história, quer dizer, eu vou fazer um procedimento no hospital, eu tenho que ter uma pessoa olhando cada paciente, eu não posso deixar um paciente sozinho, você não pode deixar 2 crianças fazendo um treino sem rigorosamente ninguém estar supervisionando. É um esporte que tem que ser supervisionado. Mas eu acho que tinha muito mito em relação a isso. Na prática a gente vê muito pouco, assim, sabe? Até indico que os pais coloquem as crianças para treinar quando sentirem, e até também esse momento de começar, já me perguntaram, mas isso é uma decisão do médico, não, é uma decisão do professor. O professor ele vai fazer uma aula na academia, ele vai sentir se a criança já tem maturidade suficiente para entender os comandos ou não, né? Às vezes ela entra com kimono, fica ali, só corre, só faz as brincadeiras para se ambientar com a academia, mas não é momento ainda de iniciar um treino, fazer um rola. Vamos deixar a criança... Mas quando vai vendo que a motricidade vai melhorando e que o entendimento da criança vai melhorando em relação ao que é o jiu-jitsu,
eu acho que ela tem plenas condições de lutar. A minha pequenininha, fazendo um parênteses, ela entrou com 4 para 5 anos, como as meninas são bem mais envolvidas do lado de maturidade e de conhecimento do corpo. Você vê as crianças que às vezes tinham 4 anos lá, ainda eram bebê, né? Não sabia nem andar direito, né? Ela já era bem desenvolvida e foi bem, assim, ela foi entendendo o que era o jiu-jitsu ao longo dos anos. Hoje em dia ela tem 7, ela já entende que tem um que perde, tem um que ganha, né? Que ela não pode dar mole, ó, você tá dando mole, preste atenção. Então, assim, ela tem o gosto, ela acha gostoso ganhar, né? Mas ela também ela entende que a pessoa está ajudando ela para ela ganhar. Então, ela já tem esses conceitos formados, né? Nunca se lesionou, Márcio, nunca teve nada, nunca sentiu uma dor, nunca voltou de um treino falando, papai, voltava do treino e falava, tô cansado, eu quero dormir, e a gente achava ótimo, porque ela tem mania de ficar até 3 horas da manhã, então quando ela queria dormir pra gente era uma bênção, mas em relação às lesões fisárias é muito pouco comum no jiu-jitsu, mesmo tratando de um esporte que tem mecanismos de torção das articulações, e isso aí é o que tem que ficar realmente. Como você frisou, doutor, e também deve ter na academia do mestre Álvaro, lá na Soul Fighter, eu também faço parte de uma bandeira de uma grande equipe na G13, né, o senhor sabe. Sim, sim. Nós temos protocolos para aula de criança também, dou aula para criança já há mais de 6 anos e nunca tive nenhuma lesão com a criança. Temos, assim, divisão, né, por mais de 100 unidades, todos seguem o mesmo protocolo. Você tem que, para a idade de 3 a 6 anos, usar técnicas mais lúdicas, né? Desenvolver a motoricidade da criança. Depois de outro, são mais técnicas voltadas ao jiu-jitsu desportivo, de 6 a 10, a 11, até que ela possa chegar numa faixa colorida com 12 anos e possa se dedicar, se ela quiser, para o jiu-jitsu de competição, né? Por enquanto, essa aí é uma fase de adaptação. Sim, é isso aí, doutor. Muito bem explicado e sensacional a explicação. Doutor, vamos falar um pouquinho. O senhor também é sócio, né, da empresa Grupo Safety, né? E também você participa de vários outros eventos, como show do Iron Maiden, né, campeonato de skate, surf. Sim. Fala um pouquinho pra gente aí como que é fazer parte desse mundo de competições. Pois é, muito legal, tá, Márcio? A gente, na verdade, faz com que a empresa de ambulância, a empresa de prestação de serviços médicos pré-hospitalares, né, fora o prestador o médico de ambulância, o enfermeiro de ambulância, a gente chama de APH, né, que é atendimento pré-hospitalar. A gente trabalha muito fora do hospital até entregar esse paciente no hospital. E a gente acaba ficando envolvido com os eventos, né? Então, é bom isso, é bom estar em contato com públicos diferentes, assim, sem sombra de dúvida, esse tipo de atuação me colocou em contato com a moto velocidade, que era uma paixão minha, que eu adorava trabalhar com a moto velocidade, trabalhei até os campeonatos acabarem, trabalhei muitos anos e trabalho até hoje com o Campeonato Mundial de Surf, que é muito legal, que no Rio o surf se confunde muito com o jiu-jitsu, é engraçado isso, né? Normalmente o cara é surfista e luta jiu-jitsu, né? É muito comum, assim, você conversa com surfistas aqui, todos eles têm uma proximidade absurda com o jiu-jitsu, é quase que um esporte irmão, né? Os caras estão sempre juntos, né? E me envolver com o surf foi sempre muito bacana, porque no surf a gente tem a possibilidade de trabalhar numa área completamente diferente e com atletas de alta performance, é um cara que nesse ponto o surf é um esporte que está mais avançado no sentido de grana do que o jiu-jitsu, né? Os atletas recebem muito dinheiro, ou mais dinheiro, né? Tem patrocínios mais substanciosos, né? E é muito legal, né? Também me levou para dentro do UFC, me levou para dentro do mundo do skate, que era uma coisa completamente diferente para mim, que recentemente vem se profissionalizando, né? Quer dizer, o skate ele se tornou um esporte olímpico, hoje em dia o atleta tem que ter um estilo de vida mais saudável, né? Sempre foi aquela coisa na rua e tal, o cara, não digo um esporte marginalizado, mas sempre foi um esporte que tinha ligação com um estilo de vida, né? E hoje em dia eles estão obrigados a se profissionalizar de todas as formas, porque obviamente vai se tornar um esporte de extrema
visibilidade, né, nas Olimpíadas e tudo. Mas a Safety é uma empresa que presta serviços médicos em eventos, né, sejam eles esportivos ou não, né, a gente também faz eventos corporativos, shows de rock, como você disse, né, eu tenho até uma live agendada, já fechada com o Maurício, que é um cara que é produtor do Dennis DJ, né, e que faz o baile do Dennis e tal, e é um cara que a gente se conheceu dentro do show do Iron Maiden, na arena, e ele era um gestor do antigo HSBC Arena. Então, assim, a Safety colocou a gente assim, em vários nichos diferentes de atuação, né? E hoje em dia, obviamente, a minha ligação maior é com o jiu-jitsu, né? Com o surf e com o skate, que são os esportes que eu tenho coordenação médica, e eu estou assim, presente quase que 100% do tempo, ou seja, campeonato de jiu-jitsu em Manaus, vai encontrar o Dr. Barbudo lá em Manaus. Campeonato de jiu-jitsu lá no Sul, vai encontrar o Dr. Barbudo lá, entendeu? Então, assim, esses campeonatos eu estou normalmente viajando junto e cuidando. Qual é até uma coisa importante assim que a gente pode falar agora? Qual a importância de um coordenador médico, né? Todos os esportes sérios têm a figura do coordenador médico, que é um cara que está ali não só porque tem proximidade com as pessoas, mas que ele tem que criar um selo de qualidade, ou seja, que o atleta de jiu-jitsu da confederação saia de São Paulo, que é o maior centro e tem as melhores condições e o melhor aparelhamento e tudo, e ele vai competir em Manaus, ele tem que chegar em Manaus, ele tem que encontrar o mesmo selo de qualidade da Confederação Brasileira em todas as praças. Então, muitas das vezes eu tenho que fazer treinamento local, com o médico, com os enfermeiros, às vezes até me indispor em algumas situações, porque a ambulância não está como ela deveria ser, porque eventualmente a equipe que está lá não está bem preparada. Então, esse selo de qualidade médica do jiu-jitsu é muito feito pelo coordenador médico, como também é feito nas outras competições esportivas, ou seja, o skate que eu assumi o ano passado é um esporte de muito risco, sabe, Márcio? Os caras caem, tem uns acidentes muito sérios, muito graves, batem a cabeça. Então, assim, a gente não pode de forma nenhuma ter num determinado lugar um atendimento que a prancha longa não está do jeito que tinha que ser, o headblock, enfim, o material médico não está à mão, essa equipe tem que fazer simulados e tudo. Então, a gente tenta criar um protocolo de atendimento médico, né, que no surf a gente chama de medical plan, né, que é uma coisa muito séria já há muitos anos, para todos os esportes, ou seja, que o cara tem o mesmo atendimento em São Paulo, ele tem que ter em outros lugares também, tá? Então essa é a figura do profissional coordenador médico, tá? E como também no jiu-jitsu coordenador de arbitragem também tem essa mesma função, né, de manter a coisa funcionando da forma correta. E a Safety é uma empresa de ambulância. A Safety me coloca, às vezes, em lugares super extravagantes, super exóticos, assim, umas festas super malucas, entendeu? Com um público assim, completamente diferente do meu, né? Das coisas que a gente faz. Mas é muito doido. Assim, a Safety põe desde de festa GLS, a rave, a show de rock, a campeonato de jiu-jitsu, a campeonato de esportes super malucos que os caras inventam, aquelas coisas, hoje em dia tem muita corrida de aventura, né, então, assim, tem coisa que eu acho muito saudável, quer dizer, o esporte ele se renova, né, mas muita coisa ainda que está de forma experimental ainda, começando, mas é legal, viu, Márcio, funciona muito bem. Não, muito legal mesmo, é bom sempre saber das curiosidades, conhecer das Verdade. outras ramos de atividades. Doutor, você tocou no assunto, porque o skate ele é um esporte que foi recém colocado na Olimpíada, né? Você vê a projeção do jiu-jitsu próximo da Olimpíada? Pois é, Márcio, eu acredito que o jiu-jitsu é um esporte que teria muito sucesso em relação a se tornar um esporte olímpico, até porque a gente vê ao longo desses anos o jiu-jitsu crescendo, crescendo, crescendo. Eu acompanhei o crescimento de uma forma assustadora, assim. Eu vi o jiu-jitsu no começo, bom, eu não peguei bem no começo, né? Quando eu entrei, o jiu-jitsu já era um esporte já muito bem consagrado e já tinha o seu espaço e já tinha tudo, mas eu vi a explosão do jiu-jitsu, né? Eu vi o jiu-jitsu chegar
aos 4 cantos do planeta, né? E realmente, porque eu acredito um pouco o seguinte, ô Márcio, nada cria fama mundial se não for bom, entendeu? Se não for comprovado, sabe? A mentira cai rápido. Então, você vê muitas pessoas que praticam modalidades esportivas e tal, de luta, que só ele luta, ele não luta com ninguém, ele não mostra a luta dele para ninguém, e aí ele é bom, quer dizer. Óbvio, ele não É se unânime. prova, né? É Exatamente. Quer unânime. dizer, outro dia eu estava conversando a respeito do McDonald's. Tinha um cara falando, porque o McDonald's e não sei o quê. Blá, blá. Mas, meu amigo, ninguém toma o mundo inteiro se ele não tiver o seu valor. Com certeza, pode ser que não seja do teu gosto, mas ele tem uma forma de trabalhar eficiente, uma mídia forte, uma forma de preparar o mesmo lanche em todos os lugares do mundo. Ou seja, você sai daqui e vai para a Coreia, o mesmo lanche que você come na Coreia. Ou seja, você está viajando, você pode comer ali que você tem certeza que você não vai ter uma infecção intestinal, que você não vai vomitar, que você não vai passar mal. Ou seja, eles tomaram o mundo. Enfim, então o jiu-jitsu ele chegou nos 4 cantos. E no começo, o cara de outra modalidade esportiva, de outra modalidade de luta que entrava numa com lutador de jiu-jitsu, ele estava mal. Porque ele não tinha. Ele não se sentia à vontade com essa falta de distância, com essa luta de solo, com essa forma de entrar, enfim, que é a área de conforto do lutador de jiu-jitsu. Obviamente, hoje em dia, o jiu-jitsu se espalhou, você tem grandes lutadores no mundo inteiro, você tem grandes professores no mundo inteiro, mas continua sendo uma luta forte, entendeu? Então, eu acredito. Outra coisa interessante, falando nessa explosão mundial que aconteceu no jiu-jitsu, eu peguei essa crise aí econômica do governo, né, que a gente teve esse problema aí com todas essas questões políticas e escândalos de corrupção. Então, a minha área da moto velocidade foi diretamente impactada, quer dizer, tinha patrocínio, o patrocínio caiu, era um esporte muito caro, então eu sofri muito com isso, né? E durante toda essa recessão que o Brasil passou, eu só vi o jiu-jitsu crescendo, 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 crescendo. O jiu-jitsu, ele não precisava de ninguém, ele era uma força paralela, sabe? Tipo assim, você não precisava ter nenhum tipo de patrocínio. Pô, todo mundo atrás de patrocínio, depende, sabe? O skate depende de patrocínio, o surf depende de patrocínio, e o jiu-jitsu não dependia de nada, quer dizer, ele dependia só da mensalidade do cara ali, do dinheiro da coisa, e espalhando pelo mundo inteiro. Então, quer dizer, é popular, Márcio, é um esporte popular. E todo esporte popular faz sucesso nas Olimpíadas, entendeu? Sem sombra de dúvida. Se você botar lá jiu-jitsu na Olimpíada, meu amigo, primeiro, vai ser bom para o esporte, porque vai fazer o esporte se consagrar mais ainda do que já é, e para o atleta vai ser muito bom, porque o cara vai receber dinheiro, ele vai se profissionalizar, e ele vai ter aporte financeiro para viver bem, viver com bastante recurso financeiro, porque ele é um representante olímpico ou qualquer coisa no gênero. Então, assim, eu não vejo por que o jiu-jitsu perderia de se transformar algum dia no esporte olímpico. Eu acho que até é uma coisa que pode acontecer naturalmente devido à proporção que o esporte está tomando, né? Quer dizer, é o que o pessoal falava do skate, quer dizer, os caras, eu conversava com o pessoal do skate e falava, doutor, qualquer cidade no mundo tem um malandrinho andando de skate. Qualquer lugar que você olha, quer dizer, é um esporte muito popular. E aí eu fui ver o quanto popular ele é, porque tem um cara que anda de skate na Coreia, na China, no Japão, tudo quanto é lugar do mundo, quer dizer, era tão popular que como é que esse esporte não estaria na Olimpíada, né? Quer dizer, porque ele é marginalizado, e a gente já teve esse estigma de marginalizado, né? E hoje em dia não é mais, né? A gente sabe que hoje em dia o jiu-jitsu se tornou num esporte de lords. Realmente você vê que a regra é levada acima de tudo e os caras se profissionalizaram muito. Então, eu não vejo de forma nenhuma uma perda pro jiu-jitsu se transformar num esporte olímpico, não, Márcio. Não, é isso mesmo. Eu também penso da mesma forma. Eu acho que depende de algumas coisas por parte da confederação, do órgão que leva isso adiante, mas eu acho que é questão de tempo da gente estar fazendo parte de uma Olimpíada aí. Sim. Vamos torcer para isso, né? Porque isso vai trazer bastante coisa para o nosso país. Doutor, não tem como a gente não falar nos dias de hoje, na nossa a parte do que nós estamos enfrentando essa pandemia, né? Que é o Covid-19. Eu tenho grandes amigos que, como eu falei, eu faço parte de uma bandeira muito grande, que tem algumas unidades também, como eu.
o meu irmão também, e acabam que as unidades eles não suportam ficar pagando o aluguel, né? Porque as academias Sim. estão todas fechadas, né? Mas, dentre outras maneiras, eles gostariam de saber também como já se programar para uma reabertura, né? Porque se fala muito da higienização, né? Hoje eu acho que não é mais higienização, né? Tem que ser feita uma sanitização, usando um produto recomendado pelos órgãos de saúde, né? A OMS, né? Fala um pouquinho sobre isso, doutor. Então, Márcio, na verdade a gente vem, assim, praticamente a tua live foi uma live legal porque a gente não ficou falando só de Covid, né? A gente estava, as últimas conversas que eu tive pela internet foram sempre abordando esse tema. Eu acho que o jiu-jitsu se prejudica muito por ser um esporte de contato, né? E é uma doença justamente que é o oposto, né? Na verdade, a segurança é o oposto, é o distanciamento. Então, o contato é ruim, né? Não acredito que o jiu-jitsu vai voltar depois de outras modalidades esportivas, isso aí já foi aventado, eu acho que não existe a menor condição, ou seja, a partir do momento que se abre uma academia e que tem gente fazendo musculação, o atleta de jiu-jitsu não pode ser prejudicado por conta disso, entendeu? Então, vão se adotar protocolos de distanciamento, tá? Todas as entidades, inclusive a Confederação Brasileira, vão criar regras próprias para isso, e regras, o Ministério da Saúde e as vigilâncias sanitárias vão ter normatizações, mas eu acho que as instituições também vão se manifestar em algum momento sobre a retomada, tá? Já participei da configuração de alguns protocolos e regras para essa retomada. Acho que o distanciamento vai existir na retomada, né? Quer dizer, você não vai poder fazer aqueles treinos com um número muito grande de atletas, principalmente em locais confinados, então vai se falar muito em treinos em área livre, quer dizer, quem tiver uma academia que porventura possa montar um tatame numa área externa, vai fazer, né? Ar-condicionado é uma coisa que vai ser praticamente proibida, né? As salas ventiladas, com ventiladores, o número de atletas reduzidos, o que é ruim para qualquer instituição, né? Imagina um show do Iron Maiden para 15 mil pessoas, o cara tem que fazer o mesmo show para 3. Ele provavelmente não vai fazer, né? Então, o número de pessoas é o que mais impacta, na verdade, na parte financeira. Se eu falar para você na tua academia, você tem que botar álcool gel lá, isso, doutor, isso para mim é mole. Ah, não, agora você vai ter que pegar uma turma de 15 e botar 3. Isso para mim não é mole. Entendeu? Então, essa parte de diminuir atletas é ruim, mas eu acho que também vai ter que ter um horário mais flexível, ou seja, você vai ter que ter a compreensão dos teus professores para ter horários maiores, né, e o atleta poder treinar. Bom, falando em relação à limpeza, a gente vai fazer a sanitização da academia, isso não é da academia, mas vai ter que acontecer em todos os locais de aglomeração, né? Existem vários produtos que podem ser utilizados, mas todos eles têm a mesma eficácia, uns duram mais, outros duram menos, mas isso tem que ser feito de uma forma geral, não só a limpeza do tatame, né? Quer dizer, na academia a gente se preocupava muito com a limpeza do tatame, agora você vai ter que se preocupar com a academia com uma limpeza como um todo, né? Quer dizer, maçaneta, tudo, quer dizer, uma pessoa contaminada passa por ali, ela contamina qualquer coisa, né? Medidas por exemplo, em relação à água, copo, esse tipo de coisa, o atleta vai ter que levar a própria garrafa, com a própria água, ele não vai poder ficar compartilhando água com ninguém, nem se servindo de água da academia. Banheiro, a gente vai ter que fazer um banheiro, evitar os banheiros coletivos, né? E sim a pessoa usar o banheiro e depois a outra pessoa usar. Evitar os vestiários, ou seja, a pessoa se trocar, já chegar na academia de kimono, ir embora de kimono, se trocar em casa. Né? Uma cumplicidade muito grande por parte dos atletas, ou seja, poxa, Márcio, olha só, você é meu professor, eu estou doente, eu testei positivo, eu treinei no dia tal, quer dizer, compartilhar essas informações entre os colegas da academia, e nem tanto entre os colegas, mas sim com o seu mestre, com o seu professor, né? Essas medidas de sanitização normalmente são adotadas com aquelas bombas que fazem uma névoa e passa na academia inteira. Os túneis de sanitização ainda, o pessoal parece que estão adotando isso na maioria dos lugares, mas não se existe um produto ainda muito confiável em relação ao uso humano, então a gente está esperando a homologação de alguns produtos que possam ser pulverizados no corpo da pessoa antes dela entrar.
A questão de sapato, ou seja, isso para o lutador de jiu-jitsu é mole, porque ninguém entra no tatame de sapato, mas o cara já não vai entrar na academia de sapato, ele vai largar o sapato lá de fora, botar o chinelo e entrar. Né? Se eu tiver álcool gel, enfim, as questões de higiene, local para a pessoa fazer a asepsia das mãos. Já me perguntaram muito sobre máscara, existem umas máscaras esportivas de neoprene, quer dizer, porque a contaminação não se dá muito pelo suor, ela se dá mais por gotículas, por saliva, pela aquela respiração, aquela fungada no cangote, né? Então, me falaram, mas e a máscara de neoprene? Ela é uma barreira? É uma barreira, funcionaria? Sim. Garantiria? Não, mas funcionaria, né, para reduzir. Isso resta saber se numa competição seria homologado ou não pela confederação, né, porque já mudaria a dinâmica da luta, né? A gente sabe que um atleta se beneficia de ter um lugar para pegar, e se tiver uma máscara, como é que isso vai funcionar? Então, mas para um treino na academia poderia ser usado sem problema nenhuma, tá? Então essas são as regras que a gente vai ter que ter em mente nessa retomada, né? Eu acho que tão logo se flexibilize o comércio, as academias vão voltar, Márcio. Não existe motivo, até porque o esporte é saúde, a pessoa que é esportista tem uma qualidade de vida melhor, uma imunidade melhor, então não tem por que você não retornar. Com esses cuidados, você vai ter que criar um protocolo para a tua academia, né? Se baseando em outras regras, mas vai existir a medida da temperatura, né? A pessoa tem que aferir a temperatura antes de entrar na academia. Não sei como é que é a questão jurídica, mas hoje em dia os testes estão ocorrendo, então também vai ter aquele atleta que vai chegar para você e vai falar, Márcio, já fiz o teste, né? Tô IgG positivo, já peguei, já me curei, tô livre, entendeu? E esse cara aí, até que se prove o contrário, porque a medicina aí muda a cada dia em relação a essa doença, né? Porque é uma doença nova, mas o cara vai chegar e vai falar, Márcio, tô curado, tá livre, pode ir pra lá, vai treinar. Outra coisa importante que eu lembrei, o jiu-jitsu tem muito aula particular, tá? A aula particular é uma alternativa muito viável para acontecer, tá? Ou seja, você tem um número de atletas menores, mas tem aquelas aulas particulares que você faz, né? Se você se testar, e eu digo que se o professor tiver condições de testar, que teste, entendeu? Porque você fazendo um teste rápido, com sorologia já com anticorpos de memória, você pode mandar o teste para ele, olha só, já tive, já me curei, já estou em GG positivo, vamos embora, vamos rolar, entendeu? E ele vai, inclusive, não servir de uma pessoa que possa transmitir de um para outro, né? Quer dizer, você vai poder fazer aula com um aluno contaminado, você vai poder tomar teu banho, trocar teu kimono e fazer uma particular com outro aluno, e com a certeza de que você não vai estar levando... Isso foi abordado recentemente, e eu achei esse tema muito interessante, sabe? A gente não tinha pensado nisso. O jiu-jitsu tem essa questão da aula particular, e que muitos mestres dizem até que o aluno evolui mais numa aula particular até do que numa aula coletiva. Então, os alunos vão ter que lançar mão de aula particular, tá? É uma coisa que eu entrei em contato com um amigo que tinha vontade de iniciar o treino, eu falei, a aula particular seria uma ótima saída, entendeu? Ainda mais se esse professor já tivesse sido contaminado. Quer dizer, então, aquela coisa normal, quer dizer, tá aseado, tá limpo, um kimono lavado, lavar o kimono entre treinos, lavar tatame entre treinos, com uma substância que seja efetiva, aumentar a higiene de tudo, e bola pra frente, que eu acho que logo, logo vai sair uma vacina aí e vai estar todo mundo de volta na vida normal. Excelente, porque a pergunta foi porque você vê alguns esportes, até mesmo o UFC, que estão retomando as atividades, lógico, com as suas devidas precauções, né? Que todas, até mesmo para a pequena academia, vai ter que se adaptar. Medir a Sim. temperatura, fazer a sanitização no seu ambiente não só de tatame, mas da academia inteira. E isso reeducar os alunos colocando o chinelinho, vem com o chinelinho dentro da mochila, porque você não vai poder entrar com o tênis. Vem com seu kimono já. Então, para que a educação seja passada ao aluno desde já, porque, como em todo acontecimento, algumas coisas não voltam mais como eram. Então, a gente vai ter que se readaptar para novas etapas da nossa vida. Doutor, exatamente. Vai encerrar em 20 segundos a nossa live aqui. Eu só vou derrubar e a gente volta para os agradecimentos a todos que estão participando aí. Tá bom, maravilha.
Abraço, doutor. Até daqui a pouco. Abraço. Vôlei. Isso aí, pessoal. Vai cair. Já voltamos já. Fica aí e volta aí. Voltamos, pessoal. Finalizar a nossa live com o doutor Carlos Wiley, médico da ABJJF e da CBJJ, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Convite aí já, voltando. Fala, meu amigo. Fala, Voltei. doutor, tá me ouvindo? Tô, perfeito. Ai, tá ótimo. Vamos lá, pessoal, voltando aí, acabamos, nossa, caiu nosso tempo lá no Instagram. Estamos de volta com o doutor Carlos Wiley, médico da ABJJF, da CBJJ e da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Doutor, excelente explicação do que você deu uma explanação excelente sobre como que vai ser uma retomada das atividades, né? Tem que seguir todos os protocolos, tá respeitando toda a parte de higienização da academia, e não tenho dúvida que o jiu-jitsu se enquadra como outras artes marciais. Não é porque a academia, a musculação vai voltar e o jiu-jitsu vai ficar por último. Acho que, lógico, vai ter tudo depende dos órgãos governamentais, como o governo do estado, o presidente, mas toda região tem o seu governo. Então, a gente vai ter que respeitar alguma coisa. Dentro que os comércios voltarem, eu acho que as academias vão estar incluídas aí. Porque, como o senhor falou, é saúde, não? A prática de exercício, ela faz muito bem para o nosso bem-estar, né? Sim. O senhor tem alguma ressalva a fazer mais aí? Não, então, eu acho que assim, tô falando muito com professores de jiu-jitsu, com academias, assim, o pessoal fica super desesperado, até porque a gente entende que a economia da academia ela é uma economia muito, muito instável, assim, a gente sabe que uma academia de jiu-jitsu não movimenta milhões, a não ser as grandes bandeiras e tudo, mas hoje eu vi na televisão que o Copacabana Palace, que é um dos hotéis mais tradicionais do Rio de Janeiro, está completamente fechado. Quer dizer, eu fico imaginando como é que está a situação dessas pessoas também. Quer dizer, a gente sabe que esse isolamento social é um remédio muito amargo, né? Quer dizer, é uma coisa que mexe com a estabilidade da família, da pessoa, com questões até básicas. Tem gente que tem dificuldade de comer, de conseguir dinheiro para pagar um aluguel, pagar uma conta, é um remédio muito cruel, assim, sabe? Eu entendo, como médico, eu não tô avesso a esse tipo de coisa, mas eu também entendo que isso não é uma coisa, mas que consiga durar durante muitos, muitos meses, ou seja, vai chegar uma hora que a economia entra em colapso, de uma forma geral. A gente vê lugares que realmente já fecharam, já desmontaram restaurantes que já tiraram tudo de dentro e já entregaram a sala de volta. Quer dizer, que eu entendo que a pessoa que aluga uma sala para uma academia de jiu-jitsu, se o professor devolver, ele não vai ter para quem alugar. Porque a hora que voltar, a gente vai voltar num cenário de total recessão. Quer dizer, quem vai comprar uma casa, quem que vai alugar um espaço, sendo que você passou meses sem receber nada. Quer dizer, e entendendo que as pessoas também voltam sem dinheiro. Então, muitas das vezes, é uma coisa que o dono do imóvel ele tem que ter ideia de que ele tem que, de alguma forma, isentar o professor do pagamento, ou fazer um desconto substancial, ou seja, esse mês você vai me pagar 10% do aluguel, porque se esse cara sair dali, ele não consegue outro, entendeu? E esse cara é um cara que está ali, que não está devendo ele porque ele é safado, ou porque o business dele está indo mal, não. O business dele vai muito bem, só que o aluno da academia só vai pagar se ele tiver aula. Minha filha, entre outras atividades físicas, ela faz natação
numa academia conceituada aqui no Rio de Janeiro, né? E aconteceu o pagamento direto no meu cartão de crédito, sabe? Eu mandei suspender, Márcio. Falei, pode cortar, ela tá indo, ela não tá nadando, entendeu? Eu também não tô recebendo. Então, não é por maldade, sabe? Mas é porque a pessoa que deixa de pagar a tua mensalidade, muitas das vezes ele está sem dinheiro para comer ali na outra ponta. Se ele é não que ele seja um miserável, não. Muitas das vezes tem pessoas de excelente padrão aquisitivo, mas que gastam tudo que ganham, entendeu? O cara não tem uma gordura para queimar, né? Então eu acredito que realmente os donos de imóveis onde tem sediados academias, eles têm que pensar realmente de uma forma a longo prazo e entender que se ele colocar o professor para fora, na hora que a economia voltar, ninguém vai querer alugar aquele salão dele, ele vai ter que pagar o IPTU, às vezes o condomínio. Então, né, eu acho que uma vez flexibilizada, Márcio, os professores vão voltar a trabalhar, entendeu? Da melhor forma possível. Ninguém vai, de uma forma deliberada, botar nenhum aluno à exposição de se adoentar, até porque se ele se adoentar, ele vai parar de treinar, ele vai possivelmente ter algumas sequelas, não digo, mas ele pode desenvolver uma forma grave, parar no hospital. Então, hoje em dia a gente tem que trabalhar com consciência, mas acreditar que o jiu-jitsu vai voltar só daqui a um ano é idiotice, entendeu? Tanto por parte das pessoas que colocam isso, quanto por parte das autoridades, entendeu? A autoridade vai ter que entender que uma vez flexibilizado, toda a cadeia produtiva tem que voltar, né? Aí já me perguntaram, quando o senhor acha que volta? Eu acredito, Márcio, que um bom termômetro são os índices do Ministério da Saúde, que apesar de estar vivendo um dos seus piores momentos, porque entra ministro, sai ministro, mas quer dizer, eu fico imaginando como é que é trabalhar num local como esse. Né? Um dia é um ministro, no outro dia é outro ministro, no outro dia o secretário sai, então o secretário, mas enfim. Esses dados vão servir de parâmetro para, a partir do momento que começa um declínio das mortes e um declínio dos infectados, é o momento de real atitude de uma retomada, entendeu? Então, obviamente, se não for feita uma vacina, essa doença não vai acabar em semanas nem em meses, mas a partir do momento que volta a se ter leito no hospital, o sistema de saúde volta a respirar e ver que o pior já passou, porque é uma curva, realmente, no mundo inteiro, vai subindo, 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 lá em cima começa a virar e aí 10, 12 dias de queda sustentada já caracteriza a queda, né, a queda. E aí vamos começar a esquentar os motores, os professores começarem a mobilizar a academia, limpar tatame, se preparar da melhor forma para receber os alunos, porque o jiu-jitsu é esporte é vida, né, as pessoas enlouquecem se não tem atividade física. Eu tenho um cão aqui de trabalho, poucas pessoas conhecem, eu faço parte de uma ONG de busca e salvamento, e eu tenho um cachorro de trabalho, que faz faro, encontra pessoas soterradas, é uma atividade muito bonita. E o meu cão, se ele ficar sem atividade física, ele enlouquece. E isso é a coisa mais primária que ele tem dentro dele, sabe? Uma das vezes a gente deixou de jogar bolinha e de fazer os treinamentos dele diários, e são diários, né? Ele começou a se mutilar, comer a pata, comer o braço, até sangrar, sabe? Então, esse sentimento o ser humano também tem, Márcio. Um cara como você que treina todo dia, ser colocado em ócio total, enlouquece, cara, sabe? O cara enlouquece, ele chega num momento que ele não aguenta mais, cara, entendeu? Então, isso tudo tem que ter um fim, sabe? Não dá para manter essa situação de forma indefinida, sabe, Márcio? Eu acho que a pessoa vai ficando em quarentena, ela acaba se tornando violenta, ela acaba tendo problema familiar, se ela não for uma pessoa muito equilibrada, né, ela acaba canalizando para um lado ruim, né? Eu costumo sempre dizer que o lutador é o cara mais tranquilo que tem, cara. Eu converso com o lutador todo dia. É o cara que mais aceita ideia no mundo, é um lutador de jiu-jitsu, porque ele canaliza toda aquela força que ele tem, todo aquele ímpeto, todo aquele sangue no olho pro treino dele, cara. Ele chega lá para arrebentar mesmo, entendeu? Ele vai... Acabou uma luta num campeonato, uma final de um campeonato brasileiro, você vê o cara saindo, ele respirou, ele esfriou, ele já é uma pessoa, sabe, mais tranquila do mundo, sabe? Então,
é isso, eu acho. Eu acho que a retomada vai acontecer. Não queria tomar muito tempo aí, eu acho que a gente até estourou, mas é que o papo estava muito bom. Mas ela vai acontecer e vai acontecer de uma forma bem legal. Mandar um abraço aí pra quem tá acompanhando a live aí, o Rodrigo Totti, tava o Babalu, o mestre José Roberto, até conversei com ele tava falando com uma live antes com o Renzo, e, meu, estão sensacionais. Aí o colega de equipe aí, o Fabrício Mena, que tá na Austrália, meu, um abraço, obrigado por todos estar participando aí, agradecer a participação do Dr. Carlos Wiley, que cedeu o seu precioso tempo para estar falando um pouco aí de jiu-jitsu esportivo, de medicina esportiva no jiu-jitsu e também sobre a parte do Covid, né? Que todo mundo vai ter que se adaptar e está fazendo as mudanças. Prazer poder assistir de novo. Obrigado, Rodrigo Totti. Tamo junto. Eu vou tirar os comentários aqui do professor, o Dr. Carlos, fazer os agradecimentos a todos. Opa, Maravilha, Márcio. Fica à vontade. Maravilha, Márcio. Olha só. Obrigado. Muito obrigado pelo seu convite, tá? Eu me senti aí muito honrado em saber que você vinha assistindo as outras lives e achou o tema interessante. Eu acho que realmente isso mostra um amadurecimento muito grande do esporte. Eu acho que são atitudes como as suas que fazem com que o esporte cresça e um dia atinja aí o grau máximo de projeção mundial. Essas questões como professor e como integrante de equipe, uma equipe grande, valiosa como a sua, são informações muito importantes, enriquecem o teu trabalho. Durante muitos anos não se exigia curso de arbitragem, curso de regra, primeiro socorro, isso eu acho muito bonito do jiu-jitsu, quer dizer, se colocar a par e se informar sobre áreas que compõem a prática esportiva. Então eu fiquei muito feliz, muito honrado pelo teu convite. Estou à tua disposição sempre que você precisar, de você e de todos do time, tá? Como sempre me coloquei à disposição. E eu espero que a live tenha servido para enriquecer e para trazer informações novas para o praticante de jiu-jitsu. Não, com certeza serviu. O real intuito que, como eu falei para o senhor, o intuito da live era entreter o pessoal que está em casa. É como o senhor falou, vai ficando muito em casa, vai ficando entediado, por mais que seja lutador que está parado, sem praticar esporte, sem vestir o kimono, acaba ficando estressado, então acaba tendo um conteúdo de qualidade para estar se distraindo, podendo rever um pouquinho dos amigos e estar falando sobre um assunto muito interessante. Doutor, muito obrigado pela sua Legal, presença. obrigado, Márcio. E um ótimo final de semana para o senhor. E tamo junto. O que precisar, pode me chamar aí também. Deixa comigo, meu amigo. Obrigado, tá? Um forte abraço aí para você e para todos. Tchau, tchau. Forte abraço. É isso aí, pessoal. Vou ativar de novo os comentários aqui. Obrigado a todos por mais uma participação. Queria agradecer ao Rodrigo Totti, que está aí mandando mensagem. Obrigado. Sou fã do seu trabalho. Flávio Babalu, Alex, Fabrício Mena. Poxa, o mestre José Roberto. Meu, excelente comentário, doutor Rose, Gilson. Obrigado a todos aí. G3 de Adelaide. Tamo junto. É isso aí. Pessoal, fiquem bem. Mentalize coisas boas. Façam, na medida do possível, atividade física, manter mente sã, corpo sadio. E tamo junto. Semana que vem nós vamos fazer a live. Segunda-feira com Roberto Magalhães, Roleta. E na quarta-feira com Luiz Guilherme Guigo. Tá? Fiquem com a gente. Eu vou estar colocando nos posts. Sigam esse perfil para estar sempre por dentro. Também não deixe de se inscrever no canal do YouTube, Márcio Liamari. Essa live de hoje, quem chegou aí por último agora, eu vou estar subindo amanhã de manhã, já vai estar lá no canal do YouTube, tá? Não tem o endereço? Pode acessar minha bio aqui, em qualquer comentário tem o link lá para o meu canal, tá bom? Forte abraço, fiquem bem e um excelente final de semana a todos.